Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? É com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez para expormos a palavra do Senhor e compartilharmos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Estamos continuando aqui a nossa série de exposições no livro do profeta Abacuque e eu acredito que nós temos muito a aprender ainda e tenho também certeza que nós já aprendemos bastante até aqui. Amém? Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque, capítulo 2, no verso 4. Ok? Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é rica e poderosa, para salvar, para edificar, para exortar, para consolar a Tua igreja. Peço a Deus que o Teu Espírito nos conduza e fale conosco através da Tua palavra. Que Tu possas, ó Deus, nos abençoar, ó Deus, e nos santificar mediante a exposição da Tua palavra. Me ajude aqui nesse momento, ó Deus, para que a Tua igreja seja edificada. Ajuda-me, Deus, nas minhas limitações. E me ajuda, Deus, a expor a Tua palavra com clareza. Assim te peço, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, o título da nossa mensagem de hoje é Deus não inocentará o culpado. Deus não inocentará o culpado. O interessante é que o texto que nós lemos hoje, Deus vai responder a Abacuque a um questionamento que Abacuque fez no capítulo anterior, particularmente no capítulo 1, no versículo 17. E eu gostaria que você lesse comigo lá o capítulo 1, verso 17, que o capítulo 1 termina com uma pergunta de Abacuque. Depois que Deus responde para Abacuque, referente aos seus questionamentos, Abacuque termina fazendo uma pergunta. E ele diz assim, capítulo 1, verso 17, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ou seja, a pergunta de Abacuque é, Senhor, o ímpio continuará fazendo aquilo que ele tem feito? Continuará ele destruindo sem misericórdia? Ou seja, a Babilônia, Senhor, continuará fazendo o que bem entende, continuará marchando? Ou seja, eles virão sobre nós, serão usados como a vara de castigo do Senhor, mas eles ficarão impunes? Basicamente é essa a pergunta que Abacuque termina no capítulo 1, do verso 17. É muito semelhante à queixa que Asaf teve no Salmo 73. O Abacuque está experimentando uma crise muito parecida com a crise que Asaf experimentou no Salmo 73. Dá um pulinho comigo no Salmo 73, rapidinho, só para a gente ter uma conexão com o que Asaf experimentou. O Salmo 73 diz assim, versículo 1, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus?
terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Até aqui, olha que interessante, o Asaf escreve e ele se encontra numa crise quando basicamente ele olha para a situação do ímpio e ele vê que o ímpio aparentemente ele prospera. Ou seja, ele não está preocupado em ter uma vida de santidade, ele não está preocupado em ter uma vida em conformidade com os mandamentos do Senhor. O ímpio, ele é arrogante. Ele está vivendo de qualquer maneira, segundo os desejos do seu próprio coração. E o Asaf contempla isso e ele percebe o seguinte, olha, por pouco os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. O versículo 3 ele diz, olha, pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Ou seja, o Asaf ele olhou para os ímpios e falou, não, mas não pode. Eles parecem que estão melhores do que aqueles que temem ao Senhor. O ímpio não pode continuar assim. E o Salmo 73, se você ler até o final, ele é uma exposição dessa crise do salmista, né? Referente a essa contemplação da vida dos ímpios, e ele acaba entrando, assim, vamos dizer, em crise. E, por fim, ele chega a uma conclusão maravilhosa, eu não vou entrar aqui, mas eu quero usar esse exemplo, porque é basicamente essa mesma crise que parece que Abacuque experimenta no capítulo 1 do verso 17. É quando ele vê que Deus vai usar a Babilônia, e que Deus vai permitir que a Babilônia faça atrocidades com Judá, como uma forma de castigo pela impiedade, pela injustiça, pela violência que havia no reino de Judá naquele momento. Porém, o Abacuque termina, Deus, é como se ele dissesse, mas o Senhor não vai fazer nada. O ímpio, a Babilônia continuará esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. E aí nós temos então, daqui para baixo, né, Deus vai responder para Abacuque a esta queixa. Deus vai dar a resposta para ele e dizer, Abacuque, deixa eu responder a sua pergunta a respeito do que acontecerá com os ímpios. Uma coisa interessante que nós percebemos é que o mal feito pelos babilônios não ficará impune. Deus responde a Abacuque dizendo, olha Abacuque, o mal feito pelos babilônios não ficará impune. Por exemplo, no capítulo 2, do versículo 2 que nós lemos, vamos voltar lá rapidamente em Abacuque. No capítulo 2, do verso 2, Deus continua dando a resposta. Diz assim, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Ou seja, Deus está dizendo para Abacuque, Abacuque, o que eu vou dizer agora, a minha resposta, ela deve ficar clara. Escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. No verso 3, pois a visão aguarda um tempo designado. Ou seja, basicamente o que Deus está dizendo é, Abacuque, há um tempo reservado para isso, e quem define esse dia e tempo sou eu. Ou seja, Abacuque, o mal dos babilônios não ficará impune. Escreve isso, Abacuque, mas também tenha certeza que há um tempo reservado para isso e quem define esse tempo sou eu. E o versículo 3 ainda Deus continua, ela fala do fim, ela o quê? Ela a visão, ela não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abacuque, Abacuque, ainda que pareça demorar, ainda que você olhe e pense que o ímpio ficará impune, que os babilônios não serão castigados, Abacuque, ainda que pareça demorar, eu no tempo certo julgarei o mal. É interessante que nós começamos a ver algumas ideias, porque muitas vezes nós nos pegamos como Abacuque. Nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para a prosperidade dos ímpios, nós olhamos para a prosperidade da injustiça, nós olhamos para a prosperidade da violência, nós olhamos para essas questões e nós temos essa queixa. Deus, eles vão ficar assim impune, eles vão ficar sem juízo, sem julgamento, o Senhor não vai dar resposta, o Senhor não vai dar paga a esses atos. E Deus responde para Abacuque, Abacuque, há um tempo certo, há um tempo reservado para isso. Quem define esse tempo sou eu. E Deus diz, olha, ainda que demore, Abacuque, tenha certeza que no tempo certo eu, Senhor, julgarei o mal. Aí chega no versículo 4, em meio a essa crise,
Deus faz uma distinção entre o viver do ímpio e seu destino e o viver do justo e o seu destino. Olha comigo, por exemplo, o versículo 4 do capítulo 2. Escreva: o ímpio está envaidecido. Essa palavra envaidecido, outras traduções dizem ele está inchado, orgulhoso. E ele diz assim: os seus desejos não são bons. Em outras palavras, isso não é bom e Deus o condenará. Ou seja, a Babilônia está envaidecida, ela está inchada, ela está orgulhosa por ter se tornado um grande império, ela está orgulhosa porque marcha contra Jerusalém e a sitia e a destrói. E aí o texto diz: os seus desejos não são bons, isso não é bom, e por isso Deus os condenará. Se o ímpio está envaidecido, se ele está inchado, se ele está orgulhoso e com desejos maldosos dentro de si, o que não é correto diante do Senhor, o mesmo verso 4 coloca: mas, é um contraponto, olha, mas o justo viverá. A ideia de o justo viverá nessa expressão é o justo será preservado. O justo sobreviverá. Ele será preservado. Se o ímpio está envaidecido, que seus desejos não são maus, e por isso o Senhor os condenará, o justo será preservado. O justo sobreviverá. Deus está dizendo para Abacuque: olha, Abacuque, no dia em que eu julgar os ímpios, fique tranquilo, pois os justos serão preservados. Os justos sobreviverão. E o verso 4 termina Deus dizendo como que o justo será preservado, baseado em que o justo será poupado. O versículo 4 termina dizendo: pela sua fidelidade. Pela sua fidelidade. E aí eu quero então clarear aqui para vocês e dar o sentido de fidelidade, de fé aqui no contexto. Fé aqui significa confiança exclusiva em Deus. No contexto de Abacuque, particularmente significa fidelidade à aliança feita com Yahvé. Fé é igual a confiança exclusiva em Deus. Eu gosto de dar um exemplo sempre quando falo de fé e torno a dar esse exemplo aqui. Que fé não é a capacidade que eu tenho de crer que Deus pode fazer alguma coisa. Porque se eu parto do pressuposto que Deus existe e a palavra Deus, o ser de Deus, particularmente necessita que ele possa fazer todas as coisas, porque um ser que não pode fazer todas as coisas, ele não é Deus, ou seja, ele não tem todo o poder. Então, fé não é a capacidade que eu tenho de acreditar que Deus pode. Fé é a capacidade que eu tenho de confiar exclusivamente em Deus. Exclusivamente em Deus. Então, quando o texto de Abacuque diz: o Abacuque, o justo será poupado no dia em que eu trouxer condenação sobre o ímpio, baseado na sua fidelidade. Ele está dizendo confiança exclusiva em Deus, e, como eu disse, no contexto de Abacuque, significa fidelidade à aliança feita com Yahvé. Ou seja, em outras palavras, olha, Abacuque, aqueles que estiverem preservando a aliança que fizeram comigo, andando segundo as minhas ordenanças, andando segundo a minha lei, andando segundo os meus mandamentos, estes serão poupados. Estes serão poupados, ao passo que o ímpio, que está envaidecido, cheio de desejos que não são bons, serão condenados. É um contraponto interessante porque ele mostra, olha, enquanto a Babilônia, o ímpio aqui, a Babilônia, está totalmente confiando no seu poderio militar, no seu poderio político, na sua força, nos seus cavalos, nos seus cavaleiros, ou seja, em outras palavras, confiando na força do seu próprio braço. Deus está dizendo para Abacuque: olha, aquele que tem a aliança comigo prevalece não pelo poderio militar, não pelo poderio político, não pela confiança na sua própria força, no seu próprio poder, mas por uma confiança exclusiva em Deus. Interessante que nós temos então nesse texto, quando a gente vai caminhando nessa resposta de Deus, Deus vai mostrar então para Abacuque como será essa punição dos babilônios. E aí o texto nos dá aqui, essa punição dos babilônios, nos dá 5 ais. O que são os ais? Os ais é um início, quando você estuda a literatura profética, você percebe o quê? Que quando há uma expressão de ai
para abrir uma sentença, isso significa o quê? Um pronunciamento de uma maldição, um pronunciamento de algo terrível que vai acontecer sobre aquele que está sendo pronunciado, o oráculo, vamos dizer assim. Eu trouxe aqui, por exemplo, alguns exemplos para você entender direitinho como que funciona essa questão do ai nas Escrituras, ok? Por exemplo, Isaías, vamos voltar um pouquinho à nossa Bíblia, Isaías capítulo 30, verso 1. Isaías capítulo 30, verso 1. Para a gente ter uma ideia, muito na literatura profética aparece muitas vezes essas questões dos ais. Isaías capítulo 30, versículo 1. Olha que coisa interessante. Diz assim: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado. Olha, Isaías está pronunciando uma maldição e ele inicia a sua condenação dizendo: ai dos filhos obstinados. Por exemplo, Jeremias capítulo 22, versículo 13. Jeremias 22, verso 13. Nós temos também essa expressão do ai. Jeremias 22, verso 13. Jeremias diz assim: ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Olha, Isaías está condenando aqueles que constroem o palácio por meios corruptos, por meios injustos, fazendo dos seus próprios compatriotas escravos. Ai deles! Sofrerão. Olha, por exemplo, no Novo Testamento, quando a gente lê Mateus, vamos lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 11, versículo 21. Mateus capítulo 11, versículo 21. São palavras de Jesus. Vamos ler o 20 para a gente entender o contexto. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Jesus, então, ele passou por várias cidades, e aí ele começa agora a pronunciar, a fazer algumas denúncias contra as cidades que não creram nos seus milagres. Porque ele fez sinais e maravilhas dentro daquelas cidades, aquelas pessoas não se arrependeram. Jesus, então, agora ele vai pronunciar uma maldição sobre aquela cidade. Então ele vai dizer no versículo 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo, verso 22, que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Olha, o próprio Jesus pronunciando uma maldição sobre as cidades que não creram nos milagres, ou melhor, que viram os milagres, mas não se arrependeram. Outro exemplo, Lucas capítulo 6, verso 25. Anda um pouquinho à frente aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 6, verso 25. Vamos ler o 24. Diz assim: mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Só que nesse texto nós podemos contar, nós temos 1, 2, 3, 4 ais, 4 pronunciamentos de maldição sobre algumas pessoas, algumas classes, vamos dizer assim. Quando a gente vai em Apocalipse, capítulo 8, eu quero ler mais um texto para ficar bem claro essa questão do ai. Quando você vai em Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Apocalipse, capítulo 8, verso 13. Isso também fica muito claro. Diz assim, João tendo a visão das trombetas, né? E aí ele diz assim: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz. Olha o que a águia dizia em alta voz. Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado
pelos 3 outros anjos. Interessante é que aqui nós temos não somente a expressão ai, como um pronunciamento de lamento, de tristeza, de juízo, de julgamento, mas nós temos a expressão ai repetida 3 vezes. Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Isso nos dá a ideia de que esse ai, ele é bastante intenso, ou seja, o que vai acontecer depois desse momento é algo realmente terrível. Então, essa repetição do ai aqui 3 vezes, ela dá uma intensidade. É como se ela mostrasse, olha, esse ai, ele é muito mais pesado do que todos os outros. Ok? Ficou claro aí, irmãos, essa questão do ai? Tranquilo? Então, como eu disse, esse pronunciamento de juízo que Deus vai mostrar para Abacuque, que vai trazer sobre a Babilônia, ela aparece aqui em 5 ais. 5 ais. E eu quero compartilhar aqui com vocês esses 5 ais. O primeiro ai, irmãos, ele vai do versículo 6 até o verso 8 do capítulo 2. Olha lá, ele diz assim, olha, verso 6. Todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria e dirão, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derrubou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. O primeiro ai diz respeito à condenação por roubo cometido contra as nações. O primeiro ai diz respeito à condenação por causa do roubo que a Babilônia cometeu contra todas as nações que elas saquearam. Ele diz, ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsões. Ora, a Babilônia se tornou um império muito grande, baseado em quê? Baseado em bens roubados, baseados em enriquecimento ilícito. Ok? O verso 7 nos diz, seus credores não se levantarão de repente? Não despertarão os que o fazem tremer, agora você se tornará vítima deles. Ou seja, a Babilônia roubou, a Babilônia extorquiu, a Babilônia saqueou. Dessa mesma maneira irá acontecer com ela. Ela será de repente saqueada, roubada, extorquida. Por que isso vai acontecer? O verso 8. Porque você saqueou muitas nações. E porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Então, o primeiro ai, uma condenação por roubo cometido contra as nações. O segundo ai, pronunciado sobre a Babilônia, vai do verso 9 até o verso 11. Acompanha comigo lá. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Vejam se tem alguma semelhança. Vejam se tem alguma semelhança com os nossos dias. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Verso 11. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. O segundo ai é um pronunciamento de condenação por causa das riquezas que eles obtiveram de forma injusta. É uma condenação por causa das riquezas que obtiveram de forma injusta. Diz aí, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Olha que coisa interessante. Basicamente, o que esse versículo está nos ensinando é o seguinte, ai daquele que obtém lucros injustos para ter grandes mansões em lugares seguros, para comprar para si mesmo segurança, para fugir das grandes comunidades, para instaurar os seus palácios, as suas casas, as suas mansões, para construir a sua própria segurança. É o que o texto nos diz aqui, para pôr o seu ninho no alto. É uma expressão que nós podemos entender o que ninho aqui, podemos entender como casa. Ou seja, para colocar a sua habitação no alto, ou seja, longe de tudo, é onde talvez esteja seguro. E com isso, que uma tentativa de escapar das garras do mal.
Mas o verso 10, olha, você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. O verso 11, pois as pedras clamarão da parede. Por quê? Porque o ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. O verso 11, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Em outras palavras, o que ele está dizendo, olha, da onde você tirou os seus lucros injustos, aquilo será usado como prova contra você mesmo. É como se eu fizesse, vou tentar dar um exemplo para os irmãos entenderem de uma forma mais clara. É como se eu fizesse um grande desmatamento e fizesse uma grande derrubada de árvores para construir móveis para minha casa, para construir uma fazenda, um sítio, várias coisas. E depois eu tivesse construído um palácio ali. Digamos que eu fiz isso de forma ilícita. E aí chega um dia, a polícia vai até a minha casa, o IBAMA, os órgãos fiscais chegam lá e dizem, olha, você está preso porque você obteve isso de forma ilícita. E eu diria, não, de maneira alguma, tudo que eu comprei aqui é de forma lícita. E eles dizem assim, olha, as pedras da parede estão clamando contra você e as vigas estão respondendo do madeiramento contra você. Ou seja, nós estivemos lá no lugar onde você derrubou as árvores, nós estivemos no lugar onde você fez o desmatamento e aquele lugar é a prova de que essas madeiras foram tiradas de lá de forma ilícita. Ou seja, aquilo que eu fiz ilicitamente será usado contra mim para o meu próprio julgamento, a minha própria condenação. O terceiro ai, vai do verso 12 até o verso 14. Diz assim, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Esse terceiro ai, irmãos, ele diz respeito a uma condenação por causa das mortes e crimes praticados. O terceiro ai é uma condenação por causa das mortes e crimes praticados pela Babilônia. Ele diz no verso 12, como nós lemos aqui, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. A Babilônia construiu o seu império através da matança. A Babilônia, por onde passou, deixou rastros de sangue. Ela saqueou cidades. Ela estabeleceu o seu império de uma forma que foi necessário tirar a vida de outros. Em outras palavras, ela quebrou o mandamento do Senhor que diz, não matarás. Não matarás. Feriram a lei do Senhor, porque construíram a sua própria cidade, construíram os seus impérios baseados no derramamento de sangue inocente, na criminalidade. Olha, nós temos um grande exemplo aqui também, irmãos. Será que há alguma coincidência com os nossos dias? Será que há? Será que não tem muitas pessoas que têm edificado suas cidades através do sangue? Será que não há muitas pessoas nos nossos dias que para construir o seu próprio império precisa matar os outros? Precisa saquear os outros? Precisa incriminar os outros? Precisa injustiçar os outros? A Babilônia será condenada por causa das mortes e crimes praticados para construir o seu império. O quarto ai. Quarto ai, irmãos, nós temos ele aí no verso 15 até o verso 18. Diz assim, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. O quarto ai
é uma condenação por causa da corrupção moral da Babilônia. A Babilônia, por onde ela passava, ela deixava não somente um rastro de destruição, mas também agia de forma imoral. Agia de forma imoral. Por exemplo, o versículo 15: ai daquele que dá bebida forte ao seu próximo, misturando-a com o seu furor. Ou outras versões dizem, misturando-a com veneno, até que ele fique bêbado, para o quê? Para lhe contemplar a nudez. A Babilônia, por onde passa, embriagava aqueles que eles levavam cativos, e tudo isso para satisfazer os desejos do seu próprio coração. O quarto ai, Deus está dizendo, ai de você, por causa da corrupção moral que você deixou, por onde você passou. Você construiu um império com base nos seus próprios desejos, nos desejos do seu próprio coração. Você construiu o seu império totalmente fora dos princípios estabelecidos do Senhor. Por onde você passou, você deixou um rastro de imoralidade. Portanto, você será tratada dessa mesma maneira. Por exemplo, é o que o Senhor diz no verso 16. Ele diz, beba bastante vergonha em vez de glória. A Babilônia agiu com vergonha. Agora, Deus está pagando ela da mesma maneira. Deus agora está dando ela vergonha. A Babilônia estava cheia de glória. Deus agora está abatendo a glória e dando a ela vergonha. E diz assim ainda o verso 16, sim, beba você também e exponha-se. Assim como você fez com que outros fossem expostos, agora eu farei com que você beba vergonha em vez de glória. E que você, bebendo desta vergonha, também exponha-se, assim como você fez com que outros se expôssem. E ele diz mais, ó, na taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Babilônia, tu serás envergonhada. Tu serás exposta, porque você envergonhou muitos por onde passou. E você expôs muitos por onde passou. Aí nós chegamos no quinto ai, que é do verso 19 até o verso 20, concluindo o capítulo 2. Ele diz assim, ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. O quinto ai, irmãos, é uma condenação por causa da idolatria da Babilônia. A Babilônia marchou, como nós já falamos aqui, ela marchou contra Judá, ela destruiu Judá, ela cercou a cidade, saqueou a cidade, mas Deus agora a condenará. Porque tudo isso ela fez, ao invés de entender, como nós já passamos aqui, olha, é o Senhor, é o Deus de Israel quem está permitindo que nós avancemos para dentro de Jerusalém. Ao invés de fazer isso, eles disseram o quê? Foi o nosso Deus, foram os nossos deuses. E por isso, o quinto ai é uma condenação por causa da idolatria. Porque eles fizeram para si ídolos, como diz o verso 19. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. E aí tem uma pergunta, poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. A confiança da Babilônia não estava em Deus. A confiança da Babilônia estava nos seus próprios ídolos, nos seus próprios deuses. Construíram o seu império, agradecendo e dando glória aos seus próprios deuses. Aos ídolos que são mudos, que não têm vida e que não falam, e como diz o nosso texto, que não podem dar nenhum tipo de orientação. E no verso 20, Abacuque coloca dizendo, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. É um contraste entre os deuses, os ídolos que a Babilônia deu glória, deixando de dar glória ao Deus verdadeiro, que está no teu santo templo, do qual toda a terra deve se curvar diante dele e adorá-lo. Então esses são os 5 ais que Deus pronuncia sobre a Babilônia, de forma a responder à pergunta de Abacuque. Ora, Deus, eu entendi que a Babilônia marchará contra Judá e nos destruirá por causa da nossa desobediência, por causa do nosso pecado.
Eu entendi isso, Deus, mas eles ficarão impunes. Deus usa os 5 ais dizendo para Abacuque, Abacuque, eles não ficarão impunes. Escreve a visão, pois ela não vai tardar. Em outras palavras, como nós dizemos, Abacuque, escreve. Isso precisa ficar claro. Há um tempo determinado para o julgamento. Quem determina esse tempo sou eu mesmo. Portanto, veja o que acontecerá no futuro com aqueles que fizeram todo tipo de maldade por onde passaram. Quais são as nossas conclusões aqui desse texto? Primeiro, Deus não está assistindo de braços cruzados a maldade acontecer. Uma coisa interessante para nós que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos. Deus não está assistindo de braços cruzados a maldade acontecer. Como ele disse para Abacuque, Abacuque, escreve a visão, pois ela não tardará. Deus está dizendo, Abacuque, eu não estou assistindo de braços cruzados a maldade acontecer. Eu não estou de braços cruzados enquanto os ímpios fazem o que bem entende. Esse é o primeiro ponto que eu acho que nós precisamos deixar muito claro aqui. Segundo ponto, irmãos, toda maldade praticada na história está sendo registrada. Toda maldade praticada na história está sendo registrada e por isso Deus não deixará a maldade sem punição. Deus não deixará a maldade sem punição. Embora pareça, embora como nós vimos aqui para Abacuque, ele talvez tenha pensado, Deus, então eles ficarão impunes. Não, irmãos, de maneira nenhuma. Toda maldade praticada na história está sendo registrada e Deus não deixará a maldade sem punição. Um dia, irmãos, toda ação injusta, toda corrupção, toda idolatria, todo assassinato, toda maldade, cada bala perdida, toda maldade praticada pelos homens, um dia receberá a retribuição devida da parte do Senhor. Terceiro ponto, a resposta para o mal pertence ao Senhor, no qual devemos depositar nossa confiança. Ou seja, Abacuque, diante da ação da Babilônia, ciente de que eles estavam agindo de forma totalmente desonesta, de que eles iriam agir de forma violenta contra eles, Abacuque não ousa em dizer, Senhor, eu os deterei. Senhor, eu vou pará-los. Senhor, eu me colocarei diante deles e vou guerrear contra a maldade deles e vou pelejar contra eles e vou fazer com que eles sejam impedidos de entrar em nossa cidade, sejam impedidos de fazer aquilo que o Senhor está dizendo que eles irão fazer conosco. Ele não fez isso. Abacuque, ao invés disso, ele disse, Senhor, a resposta para o mal é o Senhor quem dá. É o Senhor quem dá. Simplesmente, Senhor, eu deposito em Ti toda a minha confiança. Por que ele aprendeu isso? Porque o próprio Deus disse para ele, Abacuque, diante desse momento de injustiça e de juízo, o justo vive pela fé. Ou seja, o justo vive pela confiança exclusiva no Senhor. Então, a resposta para o mal pertence ao Senhor, no qual devemos depositar nossa confiança. Por exemplo, nós temos esse ensinamento em Romanos, capítulo 12, no verso 19. O apóstolo Paulo diz assim, amados, nunca procurem vingar-se. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Um quarto ponto que nós chegamos aqui. Deus tem um dia reservado no qual todo mal e toda maldade cometidos serão retribuídos àqueles que o praticaram. Será a lei da retribuição. Todos os inimigos do bem, os inimigos de Deus, serão punidos pelo próprio Deus. Todos os inimigos do bem, os inimigos de Deus, serão punidos. Nós concluímos dizendo, olha, a pergunta de Abacuque, Senhor, ficará o ímpio sem punição? Deus responde para ele, de maneira alguma, Abacuque. De maneira alguma. Um dia, todos os inimigos do bem, todos os meus inimigos, serão punidos e receberão a retribuição por cada ato que praticaram de maldade. Receberão a retribuição por cada ato
de maldade. Amém? Eu quero, desde já, irmãos, fazer uma conexão e deixar aqui com vocês, antes de nós orarmos, um assunto interessante que surge de Abacuque e nós pretendemos expô-lo na nossa próxima semana. Que é uma coisa que, um mistério que brota desse texto de Abacuque, que nós lemos, por exemplo, no capítulo 1, versos 6 e 7, quando Abacuque clamou ao Senhor por resposta, por que Deus estava permitindo tanta coisa acontecer, e aos olhos de Abacuque ele estava desatento, Deus estava desatento para tudo aquilo, e Deus respondeu dizendo: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Ou seja, a resposta de Deus, como nós já vimos nas pregações anteriores, foi que Deus falou: eu estou levantando os babilônios. Eu estou dando a eles poder militar, poder político, para que eles cresçam como império e marchem contra Judá e sejam usados por mim como a vara de disciplina contra o meu povo. É Deus que levantou eles. Mais uma coisa interessante, Deus os levanta, nós vimos isso nos capítulos anteriores, e nos textos que nós vimos hoje, nós percebemos que Deus um dia, mesmo sendo ele que usou a Babilônia para punir Judá, Deus um dia vai punir a Babilônia por cada ato que ela fez contra Judá. O interessante disso é que surge uma certa divergência entre esses pontos. Porque se Deus foi quem levantou a Babilônia para punir Judá, e logo depois Deus pune a Babilônia por aquilo que ela fez, aparentemente há uma contradição, porque a Babilônia poderia dizer: meu Deus, mas foi o próprio Senhor quem me levantou para fazer isso, então o Senhor não tem direito de me condenar. O Senhor me levanta para fazer algo, e logo depois o Senhor me pune por aquilo que eu fiz, por ordens do Senhor. Então surge uma aparente contradição e um assunto bastante discutido no meio teológico, e eu acho que nós precisamos ter claro, e vale a pena falar sobre ele, que é o assunto da soberania de Deus e a responsabilidade humana. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então eu já faço uma ponte com a pregação que nós vamos ter na próxima semana, e aí você vai ter um pouco mais claro essas questões entre por que Deus levantou a Babilônia e por que logo em seguida ele puniu ela por causa dos seus atos e das atrocidades cometidas contra Judá. Ok? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está no trono, no céu, e governa tudo e registra tudo para o dia do juízo. Obrigado, Deus, porque podemos ter a convicção, a certeza de que nenhuma maldade ficará impune. Nenhuma maldade. Podemos, Deus, ter a certeza. E nós podemos então também, Deus, ter claro que a vingança não pertence a nós, mas a vingança pertence exclusivamente ao Senhor. Por isso, Deus, nós oramos a Ti, te agradecemos e pedimos a Deus que o Senhor continue nos guardando e continue, ó Deus, nos livrando de toda maldade, de toda corrupção, de toda injustiça e de toda violência, para a glória do Teu santo nome. Assim pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.